Graça e paz, amados irmãos. Desejo uma boa noite aos irmãos e que Deus abençoe, que Deus fortaleça, que Deus edifique e que nós possamos crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus por meio dessa meditação que nós faremos nesta noite. Então Deus abençoe a todos os irmãos e nós vamos dar continuidade então ao nosso estudo na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, né? Lembrar que nós estamos no capítulo 12, faltando um pouquinho aí para nós terminarmos praticamente toda a carta. Sempre relembrando os irmãos que fizemos apenas um estudo panorâmico da carta, nós não tivemos a intenção de aprofundar no sentido de esgotar a carta, levaria alguns anos para fazer isso, né? Então nós fizemos apenas um estudo panorâmico na carta e dando uma ideia geral, né, do que a carta ensina. Como nós já temos falado aqui, os irmãos sabem que a ênfase da carta é a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo, mostrando que Cristo é mais excelente do que os sacrifícios que foram realizados no Antigo Testamento. E também mostrando que tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento estava apontando para Cristo Jesus. Ou seja, por que nós não precisamos mais sacrificar animais? Por que nós não precisamos mais caminhar até Jerusalém, como eles faziam? Por que nós não precisamos mais de um sacerdote, né, um sumo sacerdote humano, no caso aqui da ordem de Arão? Por que nós não precisamos mais das ofertas pacíficas e outras ofertas que eram realizadas lá no Antigo Testamento? Por que nós não precisamos mais? E também, por que nós não precisamos mais dos profetas, né, que estavam no Antigo Testamento? E por que nós não precisamos mais de um rei na semelhança de Davi, de uma nação teocêntrica, né, ou teocrática, como era o caso de Israel? E por que nós não precisamos mais dos apóstolos também, né, nesse sentido? Né? Porque Cristo é o cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento havia predito. Então os profetas apontavam para Cristo, os reis apontavam para Cristo, os cerimoniais, né, o sacerdócio levítico apontava para Cristo. Então, uma vez que Cristo veio e aquilo que foi dito se encarna e habita entre nós, então não há mais necessidade daqueles sacrifícios, porque Cristo agora é o sacrifício, e como nós já falamos aqui, ele fez um sacrifício perfeito, um sacrifício eficaz e um sacrifício definitivo. Não precisa fazer outro. Os crentes agora só precisam crer na pessoa e na obra do Senhor Jesus. E esse é o ponto, né, que nós temos que entender. Eu preciso crer na pessoa de Cristo, porque para eu entender o sacrifício, a importância do sacrifício de Cristo, eu preciso conhecer a pessoa de Cristo Jesus. Né? Então eu vou entender também o sacrifício, a importância dele, a eficácia dele, o alcance que ele tem, também compreendendo a Cristo Jesus. Então é isso que o autor de Hebreus está fazendo aqui na carta. E com isso ele está exortando a igreja que estava, por algum tipo de problema, por algum tipo de dificuldade, estava se afastando do Evangelho. E parece que queriam voltar novamente ao judaísmo, ou aquelas práticas judaicas que eram realizadas lá no Antigo Testamento. Eu também preciso lembrar aos irmãos, que nós já falamos aqui, né, que temos que, quando Paulo fala de lei, né, a lei, Paulo, quando fala de lei, ou ele pode estar falando da lei moral, que são os 10 mandamentos, isso vale para todos os tempos, ou ele está falando das leis cerimoniais, que eram realizadas, né, a matança de animais, as ofertas que Deus exigia, né, do pecador, ou a lei civil. Lembrando os irmãos que as leis cerimoniais e a lei civil só serviu para a nação de Israel. Embora a gente possa estudar e aprender com ela, mas é importante dizer que ela valeu para o povo de Israel. E a lei cerimonial, que eram os cerimoniais que eram realizados no Antigo Testamento, então eles foram dados naquela época e apontavam para Cristo. Uma vez que Cristo veio, tudo isso foi cumprido. Agora, lembrar aos irmãos que a lei moral não, ela continua até hoje. Só que a lei moral não foi dada para salvar. Ela foi dada como meio de graça para nós conhecermos a vontade de Deus. O que Deus quer de nós, quem é Deus, a natureza de Deus e desculpem, e aquilo que Deus exige de nós como crentes em Cristo Jesus. Então a lei, ela nos ensina quem é Deus, ela mostra aquilo que Deus quer que nós venhamos a praticar. Embora é importante dizer que nós não vamos conseguir praticar a lei perfeitamente, é por isso que a gente olha para Cristo. Ele cumpriu a lei em nosso lugar, em nosso favor.
Ele fez tudo perfeitamente, então, por meio da obediência de Cristo, é que nós somos santificados, é por meio da obediência de Cristo que nós somos justificados, é por meio da obediência de Cristo que nós somos adotados na família de Deus, é por meio da obediência de Cristo que nós seremos glorificados e nós entraremos nos céus. Então, é importante colocar isso, que o autor de Hebreus está exortando a igreja, encorajando a igreja, corrigindo a igreja por meio de uma apresentação da pessoa e da obra do Senhor Jesus e da excelência que Cristo é, com relação às questões cerimoniais, né, que eram feitas pelo judaísmo. Então essa introdução é importante só para nós relembrarmos algumas coisas, né, que já foram ditas, né? E então agora nós vamos considerar aí os versos de número 14 até o verso 17 que nós paramos, né, no estudo passado de Hebreus capítulo 12, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atendendo diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum tipo de nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não acabou ou não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então nós vamos nos deter nesses versos aqui e estudar um pouquinho mais sobre o que a carta tem a nos dizer. Nós vamos orar, irmãos, nesse momento. Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito, que é o Senhor por excelência, nos ilumine, nos dirige, nos guie e nos faça ver as verdades que estão diante de nós por meio da Tua palavra. Fortaleça, ó Deus, o nosso coração, anime, ó Deus, a nossa fé no Senhor, e nos ajude sempre a confiar na obra e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Também, Senhor, pedimos pelos nossos irmãos que se encontram de alguma maneira com algum problema de saúde, com alguma dificuldade, que a Tua graça, Senhor, e misericórdia esteja sobre eles, restaurando segundo a Tua vontade ou usando desse momento difícil para que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Senhor, nós precisamos da Tua iluminação, da Tua direção, precisamos, ó Deus, que o Senhor nos guie, nos oriente em momentos de dificuldades, para que possamos primeiramente glorificar o Teu nome e ver as Tuas mãos poderosas agindo para a Tua glória e para o bem daqueles que Te amam e que foram chamados segundo os Teus decretos. Senhor, nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça. É a nossa oração no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso amado Salvador. Amém. Amém. Amados irmãos, o autor então vem falando da possibilidade dos crentes serem disciplinados por Deus, e o autor diz que Deus disciplina aqueles que Ele ama, e os que são disciplinados é porque são filhos de Deus, e o alvo de Deus na disciplina, na correção do crente, é educá-lo, né? É treiná-lo na justiça, é produzir no crente frutos de justiça, a semelhança de Cristo Jesus. É importante dizer para os irmãos que Cristo, ele aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos. Não é que Cristo pecou, ele estava sendo disciplinado, não era isso. É que a maneira que Deus assim escolheu e que Cristo assim se submeteu para que ele fosse o salvador do seu povo seria por meio de sofrimentos, né? Então ele foi aperfeiçoado no sentido de amadurecido por meio do sofrimento, e por meio do sofrimento é que ele conquistou para nós a nossa salvação, a nossa reconciliação com Deus, né? Foi por meio do sofrimento de Cristo é que nós fomos salvos. Então lembra, Cristo sofreu não porque ele era pecador, Cristo sofreu não é porque ele foi desobediente, não, Cristo era perfeito, 100% homem e perfeito, mas o sofrimento de Cristo fazia parte do processo para a nossa salvação, então ele precisou passar por aquilo, né, por tudo que ele passou, desde a sua concepção até a sua morte, tudo isso envolve a obra de Cristo em nosso favor. Então ele foi amadurecendo, né, no sentido de que não que faltasse alguma coisa nele, ele era perfeito,
Mas como um homem perfeito, ele, assim, a semelhança de Adão, ele teria que se desenvolver, né, teria que aprender as coisas, como todo homem aprende. Mas isso viria por meio de sofrimento. Mas esse sofrimento de Cristo fazia parte da obra dele, né, do sacrifício dele em nosso favor. Então, é por meio do sofrimento que nós fomos salvos e fomos resgatados e fomos justificados, santificados, né, e adotados na família de Deus. Então, no caso de Cristo, ele sofreu não porque ele era um pecador, porque ele foi desobediente ao Pai. Não. No caso de Cristo, não. Mas no nosso caso, muitas vezes o sofrimento é disciplina que Deus coloca sobre os crentes. Algum pecado que ainda está no nosso coração, alguma paixão errada que nós temos ainda no coração, e Deus, então, para nos corrigir, para nos modelar no caráter de Cristo Jesus, ele nos disciplina, mas nos disciplina porque somos filhos, porque somos amados por ele, e o alvo dele é nos aperfeiçoar. Então a disciplina não vem para nos maltratar. Como nós falamos aqui na sexta passada, pode ser que no começo ela tenha uma aparência não muito agradável, mas o alvo da disciplina é, de fato, produzir no nosso coração frutos de justiça, frutos de pacificação e, é claro, tornar nosso caráter a semelhança do caráter de Cristo, e naturalmente isso produz alegria quando nós passamos por tudo isso submissos à vontade de Deus. Então o autor vai falar sobre isso, do verso de número 4 até o verso 13, depois ele diz, olha, fazei caminhos retos, né, para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então observe que a disciplina, ela cura, ela restaura, ela transforma o pecador. Então ela tira o pecador do lamaçal, né, ela impede que o crente se afunde mais ainda em alguns pecados, talvez, de desobediência ou algo que está no coração dele. Então Deus não permite que ele afunde totalmente, mas retira ele do lamaçal, e Deus faz isso muitas vezes por meio da disciplina. É verdade que Deus prova também os seus filhos, provação não é disciplina, é um pouco diferente, mas tanto a disciplina quanto a provação, elas têm como alvo de nos aperfeiçoar de acordo com a vontade de Deus, né? Nos modelar o caráter de Cristo. Então o autor está falando sobre isso. A partir do verso 14, ele vai dar incentivo para dizer o seguinte, olha, se você está sendo disciplinado, não pare, não desista, continue vivendo a vida cristã e continue caminhando para o alvo. Por isso que ele diz assim, segui a paz com todos e a santificação. Então veja que ele está falando de relacionamentos entre pessoas, né? Ele está dizendo o seguinte, que em relacionamentos, irmãos, nós enfrentamos dificuldades, porque pessoas não são iguais. E mesmo se pessoas fossem iguais, teríamos dificuldades, porque nós não somos perfeitos, né? Então, se todo mundo fosse igual a mim, eu não sou perfeito, né? Então, eu mesmo pecaria contra mim mesmo. Então, relacionamentos envolvem muitas vezes atritos, dificuldades, lutas, não é? Então, há algum tipo de conflito no relacionamento. Mas observe que o caminhar do crente, que mesmo que haja esses conflitos, e ainda que ele tenha que estar diante deles e tenha que enfrentar esses conflitos, observe que o autor diz, segui a paz com todos. Segui a paz com todos. Ou seja, nós temos que aprender diante das dificuldades, dos conflitos, né, que nós temos, aprender a promover a paz nessa situação, né? Então, há pessoas que pensam diferente de nós, há pessoas que têm práticas diferentes, há pessoas que têm comportamentos diferentes. É claro que entre os crentes precisa haver uma certa, vamos dizer assim, uma certa unidade. Naturalmente, todos os crentes verdadeiros, eles querem viver a semelhança de Cristo Jesus, ser imitadores de Cristo Jesus. Então é um processo, não quer dizer que a gente alcança isso aqui, mas é um processo. Então todo crente verdadeiro quer ser um imitador de Cristo. Mas mesmo assim, nesse esforçar-se para viver igual a Cristo, nós somos diferentes, temperamentos diferentes, gostos diferentes. Só a fé que não, a doutrina bíblica não pode ser diferente, né? Ela tem que ser a mesma, no sentido de que eu preciso crer na justificação pela fé igual aos demais crentes, como também no caso da adoção, da santificação, da pessoa de Deus, da obra de Cristo, da pessoa de Cristo. Então, é claro que se nós temos uma Bíblia semelhante, nós vamos estudar e praticamente nós vamos chegar na mesma conclusão.
né, a respeito dessas doutrinas bíblicas. Então, as doutrinas fundamentais da fé cristã, elas têm que estar praticamente em harmonia. Mas, por sermos pessoas diferentes, então nós podemos ter comportamentos diferentes diante de situações. E o que o autor diz? Então, com isso, segui a paz com todos. Por exemplo, na família, eu fico imaginando Cristo. Cristo tinha outros irmãos. Imagina esses irmãos, muitas vezes, fazendo bullying com Cristo, né? Talvez tentando irritá-lo, provocá-lo, né? Ou fazendo brincadeira de mau gosto com ele. Nós não podemos deixar de entender que na época de Cristo não tinha isso, tinha. Né? Ele era o irmão mais velho, mas os irmãos mais novos poderiam, talvez, querer falar contra ele, e fizeram isso num determinado momento. Mas eu creio que em momento nenhum Cristo se irou de maneira pecaminosa. Que Cristo vingou eles, né, de maneira pecaminosa. Então Cristo, ele se relacionou com a família imperfeita e ele procurou promover a paz ali. Então também assim é o crente. Nós temos famílias imperfeitas, temos uma igreja que nós frequentamos que é uma igreja imperfeita, pessoas que são formadas em diversos lares, né, culturas familiares diferentes, né, então, e naturalmente quando nós nos reunimos, né, e ficamos muito tempo juntos, começa a ter atritos, porque cada um tem o seu sistema, tem a sua maneira, mas observe que o autor diz, segui a paz com todos, segui a paz com todos, ou seja, irmãos, nós temos que aprender a lidar com os conflitos pessoais, de relacionamentos, biblicamente falando, com a sabedoria que Deus nos dá por meio das Escrituras, e lidar com eles de tal maneira, buscando sempre a paz. Agora, buscar a paz, como nós falamos aqui no estudo passado, não quer dizer você abrir mão da verdade. Não quer dizer que você vai bajular as pessoas, que você vai enganar as pessoas, não. Você vai ser verdadeiro, você vai ser bíblico, mas buscar a paz de acordo com as Escrituras, de acordo com a verdade. Ou seja, a verdade, ela é inegociável, como alguém já disse aqui, não é? Mandou uma mensagem aqui para mim dizendo, sim, a verdade, ela não pode ser negociada. Né? Então os relacionamentos têm que ser construídos com a verdade, não com a mentira, porque o relacionamento que é construído com a mentira, ele não dura muito tempo. Né? Então a paz também que é comprada pela mentira, ela não dura muito tempo, uma hora, né, as coisas caem. Então nesse sentido o autor diz, segui a paz com todos, ou seja, não desanime, não fique prostrados, não fique aí frustrados, levante, abane a poeira e continue a vida. E nos relacionamentos procure promover a paz, buscar a paz com todos, por meio da verdade. Uma outra coisa que o autor diz é a santificação, ou seja, a obra de Deus de nos disciplinar, a obra de Deus de nos provar é para nos conduzir cada vez mais à perfeição. Nós falamos aqui já sobre uma santificação que ela foi feita por Cristo de uma maneira definitiva, que nós não podíamos fazer. Nós temos que a ideia é Cristo nos purificou dos nossos pecados, Cristo nos purificou das nossas manchas que o pecado trouxe sobre nós. Então Cristo, por meio da obra dele, do sangue dele, nos purificou de todo o pecado. Mas existe uma santificação que nós chamamos de progressiva, ou seja, enquanto nós estivermos aqui, neste mundo, e enquanto nós não formos glorificados, nós temos que buscar cada vez mais santificar a nossa vida. Se afastando de todo o pecado, de toda a impureza, de todo aquilo que desagrada ao Senhor, de acordo com as Escrituras, e procurando sempre viver uma vida santa à semelhança de Cristo Jesus. Observe, os irmãos, que eu tenho repetido muito isso. Cristo Jesus, porque Cristo é o modelo maior para nós, que Deus deixou. Então, a minha santificação, ela tem que estar de acordo com Cristo Jesus. Eu tenho que me modelar a imagem, a minha mente, o meu coração, as minhas atitudes, as minhas palavras, elas têm que ser modeladas à semelhança de Cristo Jesus. Então o autor diz, busquem a paz, mas busquem também a santificação. Ou seja, irmãos, todo pecado que nos impede de ter comunhão com Deus, todo pecado que entristece a Deus, todo pecado que provoca a ira de Deus, então aí pode ser o orgulho, pode ser a arrogância, pode ser a falta de humildade, pode ser a avareza, pode ser o desejo desenfreado pelo sexo, pode ser uma série de coisas, a glutonaria, não é? A embriaguez. Então, uma série de coisas pode ainda
tentar o crente, e o crente pode ceder a algumas coisas. Então, o que o texto nos diz? Que nós temos que nos livrar de tudo isso. E buscar ter uma vida santa. Buscar ter uma vida santa não significa que a gente não pode passear, por exemplo. Ter um momento de lazer, né, de ir no parque, de estar com a família, de brincar, né, de rir. Não é isso. O crente, o santo ri. Né? O santo tem bom humor. Não é um camarada que tem o olho, aquela cara fechada, como se fosse aquele santarrão, não. O santo é alguém que ri, alguém que brinca, mas brinca com qualidade, vamos dizer assim. Né? Ele usufrui das coisas que Deus criou com qualidade, de maneira santa, de maneira respeitável, que glorifique a Deus. Então o autor diz, busca a santificação. Então, irmãos, é importante a gente sempre avaliar o nosso coração e ver se há algum tipo de pecado que muitas vezes tem nos atrapalhado a ter uma comunhão mais profunda com Deus. Talvez é você usar muito tempo em coisas que não deve. Né? Só trabalhando, assim, o trabalho é importante, ele é útil, é um dom que Deus deu para todo mundo, mas observe que o trabalho ele não pode ser uma idolatria. Não é? O trabalho, a comida, a bebida, a vestimenta, né, o dinheiro são bênçãos, mas eu não posso fazer disso meu Deus. Então nós temos que olhar para o nosso coração e ver onde nós estamos errando e corrigir as nossas atitudes e nos modelando de acordo com as Escrituras. Então ele diz, busque a santificação, busque a purificação cada dia da sua vida com Deus. Né? Aprofunde o seu relacionamento com Deus. Então isso é importante. No versículo 15 o autor diz assim, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então ele vai agora dar alguns cuidados, o meu relacionamento com o outro, né, com outro irmão. Então ele diz assim, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Por que o autor está dizendo isso? Porque o que estava acontecendo na igreja lá, que ele está escrevendo? É bem provável que alguns irmãos, desanimados por causa talvez de perseguições ou de pressões que estavam sofrendo por causa do cristianismo, estavam querendo voltar para as práticas antigas daqueles cerimoniais que nós falamos. Né? E ao fazer isso, tentar viver uma vida cristã baseada nas obras, eu poderia exemplificar da seguinte maneira: medir a minha vida cristã porque eu não falto à escola dominical, porque eu não falto aos cultos à noite, porque eu não falto aos trabalhos no meio de semana, ou porque todo o trabalho que a igreja tem eu estou lá. Medir a minha vida espiritual por isso é um problema muito sério. É você, muitas vezes, basear a sua salvação ou a sua aceitação diante de Deus por meio das obras. Isso é muito grave. E isso é se afastar da graça de Deus. Porque quando eu estou fazendo isso, tudo bem, mas e quando eu não puder fazer mais? Aí eu vou achar que eu não sou mais aquele crente que deveria ser, que Deus se agrada, que Deus quer, porque agora eu não posso mais ir à escola dominical, porque agora eu não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Essas práticas são boas, são verdadeiras, mas eu não faço isso para ser aceito diante de Deus. Eu faço isso porque eu fui aceito por Deus. Eu fui salvo pela graça e não pelas minhas obras. Agora, eu respondo a Deus praticando essas coisas. Né? Orando, estudando as Escrituras, tendo comunhão com os irmãos, procurando ser útil na igreja e no mundo lá fora. Né? Então, essa é a ideia, sendo sal da terra e luz do mundo. Como nós temos estudado no Sermão do Monte, né? Lá em Mateus, a partir do capítulo 5. Então, irmãos, o autor está dizendo, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça. Então, nós temos que tomar cuidado, porque podemos viver um tipo de cristianismo baseado nas coisas que eu faço. Mas não pode ser assim. Eu vivo, eu faço, porque Cristo fez por mim. E que porque pela graça de Cristo Jesus é que eu fui salvo e não pelas minhas obras. Não porque eu sou pastor, não porque eu estudo as Escrituras, não porque eu me aprofundo, não é nada disso. Isso é importante, eu tenho que fazer, mas observe que é a graça de Deus e não as minhas obras. Porque senão nós vamos ser aquele tipo de crente assim que quando alguém não lembrar de nós, ou quando Deus não lembrar de nós, nós vamos começar a achar que a pessoa que não lembrou, e porque Deus não lembrou, é injusto.
porque eu fiz um monte de coisa e ninguém lembrou de mim. Percebe? E não pode ser assim. Eu sei que é correto você homenagear pessoas, não há nenhum pecado nisso, né? Mas temos que tomar o cuidado de, ao homenagear alguém, não achar que aquilo que eu fiz é porque eu fiz para ser aceito por Deus. Não. Eu fiz porque a graça de Deus foi comigo. Como Paulo diz, ele diz, olha, eu levei mais chicotado do que todo mundo, sofri mais naufrágio do que todo mundo, trabalhei mais do que todos. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, Paulo reconhecia que o fato dele ser o que ele era e fazer o que ele fez é porque a graça de Deus o sustentou, o fortaleceu e o ajudou, né, o capacitou, vamos dizer assim, a fazer o que ele fez. Então, irmãos, precisamos tomar cuidado com isso, né, para que as pessoas não se apeguem às obras e esqueçam da graça de Deus, que Cristo fez tudo por nós. E nós respondemos a Cristo com amor, fazendo ou vivendo uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, tanto na igreja quanto lá no mundo. Então ele vai dizer, ó, então tome cuidado aí. Ele diz, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Eu me lembro que tem uma planta, né, tem uma árvore, que se você encostar na casca dela ou ficar embaixo dela, ela pode soltar um tipo de enzima e ela te envenena todo, né? Então você tem uma árvore que, eu esqueci o nome agora da árvore, eu lembrando, eu falo para vocês, mas é uma árvore que ela por si só ela é venenosa. Então se você encosta na casca dela ou fica debaixo dela, talvez até para pegar uma sombra, ela pode soltar uma enzima, aquela enzima te envenena e pode levar alguns à morte até, se não for tratado. Mas ela provoca grandes irritações na nossa pele, né? E, é claro, no humor também. Então, observe que o autor está dizendo o seguinte, que um coração amargurado... Veja bem, tem pessoas que podem ficar amarguradas porque Deus está disciplinando, porque Deus está provando, porque Deus está corrigindo. O crente que não compreende isso, a disciplina de Deus, a aprovação que Deus nos dá, ele pode se tornar um crente amargo. E essa amargura pode passar para outras pessoas. Você já conversou com pessoas que são só negativa, não vai dar certo, né? Assim, não vai funcionar, acho que não vai dar certo, não quero mais, não vou fazer porque tem um problema? Esse tipo de pessoas são pessoas que muitas vezes têm um coração amargo, coração frustrado, né? E aí começa a contaminar outros, porque tem pessoas que se deixam influenciar. É mesmo, acho que ela tem razão, ou ele tem razão, e assim por diante, né? Então, a amargura aqui, né, conforme o autor diz aqui, a amargura, viu? Amargura, tô com a língua presa hoje. A amargura, ela pode contaminar outros. E o autor diz, não permita que isso aconteça. Olhe para os seus irmãos, corrija os seus irmãos. Não deixe que eles sejam dominados pela amargura, pelo desânimo, porque isso pode contaminar outros. Né? Então alguém vai tentar esconder na sombra daquele irmão, aí a amargura do coração dele pode influenciar os outros. É mesmo, acho que você tem razão, aquele negócio todo, né? Tem pessoas, nossa, eu faço tudo isso, eu faço tudo certo, e não acontece nada de bom comigo, as pessoas se esquecem, e observe que isso é um problema. Nós podemos passar por isso. Então, o que acontece aqui? O autor diz, olha, estejam atentos aos seus irmãos, estejam atentos aos outros, para que não brote no coração deles esse veneno da amargura que pode contaminar a outros. Então, irmãos, vamos compreender bem a disciplina e a aprovação. Então, Deus disciplina quem ama e Deus prova a todos aqueles que Ele quer aperfeiçoar. E quando Deus faz isso, Ele faz para o nosso bem e não para o nosso mal. Não para o nosso mal. Ele quer o melhor de nós. Ele quer fazer o melhor para nós. Então, nós não podemos nos entristecer e ficar amargurados e prostrados diante do que Deus está fazendo em nós, trabalhando no nosso caráter e nos modelando a imagem de Cristo Jesus. Então, temos que tomar esse cuidado para que nós não venhamos a cair, né, em tentação. Muito bem, irmãos, aí o autor continua, né, brotando-vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, lembrar que a amargura, ela pode contaminar outros, pode desanimar outros. Então temos que nos proteger contra isso e temos que chamar outros irmãos
que talvez estejam passando por isso, porque talvez estão passando por provações, e ficar amargurado, desanimado, e aí tentar desanimar os outros também. Não, peraí. Deus está trabalhando em nós. Deus está nos modelando. Deus quer o melhor para nós. Então, se Deus está nos modelando a imagem de Cristo, levante da cama, levante do sofá, abane a poeira e joga a amargura para fora e vamos servir ao Senhor com alegria. E vamos nos apresentar diante dele com um cântico, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. E é assim que nós temos que reagir. E o autor continua: e nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Aqui, agora o autor vai usar um exemplo do Antigo Testamento. Os irmãos devem se lembrar que Esaú é irmão de Jacó, e ele foi o primeiro que nasceu. A bênção da primogenitura era uma bênção muito importante, porque o primogênito é aquele que herdava não só as bênçãos, as promessas, mas também toda a riqueza, né, do pai. Esaú era um primogênito. E a bênção da primogenitura era uma dádiva de Deus, era um dom de Deus. Era um privilégio alguém ser o primogênito. Porque ele queria liderar. Ele seria o representante de Deus para aquela família ali, né? Então, o que aconteceu lá? Aconteceu que, por causa de uma questão temporária, de uma coisa temporária, né, de um prazer temporário, o que Esaú fez? Ele abriu mão, ele profanou aquilo que Deus deu para ele, que era o melhor, a primogenitura. Ou seja, irmãos, nós podemos abrir mão de coisas espirituais e eternas por causa de coisas temporais. Percebe? Então o que ele fez aqui? Ele preferiu encher o estômago dele com uma sopa de lentilhas, né? E diz: não, pode ficar com a minha primogenitura, o que adianta eu ter a primogenitura se eu estou morrendo de fome? Veja a lógica que ele usou. Né? Então fica com a primogenitura. Então ele desprezou um dom de Deus. Ele desprezou uma bênção de Deus. E o autor usa aqui como ele profanou. Porque ele diz assim: nem haja algum impuro ou profano como Esaú. Ele diz que Esaú foi um homem impuro e foi um homem profano. Por quê? Porque ele desprezou aquilo que Deus deu para ele de melhor. Então, irmãos, nós podemos muitas vezes perder dádivas espirituais e eternas por coisas temporárias. Ou seja, eu quero me satisfazer de uma coisa temporária e abrir mão de uma coisa que é eterna. De uma coisa que é eterna. Percebe? A coisa que é eterna. Então, nesse caso aqui, irmãos, temos que tomar cuidado. Nós podemos estar abrindo mão aí de coisas espirituais por coisas temporárias. Deixa eu perguntar para você: quanto tempo você ora? Quanto tempo você lê a Bíblia? Quanto tempo você usa para ler livros que te ajudam a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus? Quanto tempo você passa ouvindo bons sermões? Ou discutindo da palavra de Deus? Não é verdade que nós discutimos de um montão de coisas e muitas vezes não nos aprofundamos mais na palavra do Senhor? Eu quero lembrar aos irmãos que alguns dados que foram levantados a respeito da igreja evangélica no Brasil, e uma das coisas que chegaram à conclusão é que há muitos crentes que são analfabetos de Bíblia, ou são analfabetos funcionais de Bíblia. Eles leem a Bíblia, interpretam do jeito deles e saem ensinando besteiras que a Bíblia não disse. Percebe? Isso é um sintoma de alguém que prefere muitas vezes uma coisa temporária, uma coisa rápida, do que uma coisa eterna. Para nós estudarmos a Bíblia, precisamos de tempo, precisamos de meditar nas Escrituras, pensar sobre aquilo que Deus está ensinando ali a respeito dele, a respeito de nós e das coisas que Deus está fazendo. Então observe que nós podemos trocar muitas vezes bênçãos celestiais por coisas temporárias, talvez por causa de um joguinho de celular, não é? Por causa de uma partida de futebol. Eu não estou dizendo que é pecado você brincar com essas coisas no tempo certo. Não, o lazer eu acho que é importante e você deve tirar, mas não é uma coisa que deve ser frequente, não é? E por uma série de coisas. Então, no caso aqui, até mesmo por uma comida, né? Então, o que Esaú fez aqui? Ele preferiu abrir mão de uma bênção que Deus deu para ele e preferiu uma coisa temporária. Então deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: as coisas temporárias passam.
Elas passam. Coisas eternas não. Por isso que Jesus ele vai dizer lá no Sermão do Monte: ajuntai tesouros nos céus, onde a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão roubam, né, e corrói. Então ele diz: olha, ajuntem tesouros nos céus. Então, irmãos, nós precisamos nos aprofundar na vida espiritual. Precisamos ter conhecimento bíblico da palavra de Deus. É importante isso. Eu acredito que muitos que estão me ouvindo hoje aqui são presbiterianos. Deixa eu perguntar para você: você conhece isso aqui? A Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster? Isso aqui é um documento importante da nossa igreja, porque ele expressa a nossa fé. Ele expressa a nossa fé. Ele não é inspirado como a Bíblia é, viu? Mas é um documento importantíssimo, porque nós estamos declarando no que nós cremos a respeito das Escrituras. Sobre Deus, sobre o mundo, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, e uma série de doutrinas que nós temos, que nós cremos com relação ao Evangelho. Quantos presbíteros ou pastores e membros da igreja conhecem isso? Faça um levantamento muitas vezes na sua igreja para você ver só se quem conhece. E por que não conhece? Porque muitas vezes estamos trocando as bênçãos que Deus nos dá, né, as bênçãos que Deus nos dá, por coisas temporárias. Não importa eu estar com a barriga cheia agora. O que vai acontecer depois, deixa para lá. Não, temos que tomar cuidado com isso. Temos que tomar cuidado com isso. Então, o autor diz aí que Esaú profanou por causa de uma coisa temporária, ele abriu mão de uma coisa eterna. E aí é dito que quando ele percebeu o que ele fez, o texto fala assim no verso número 17: pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Observe que, quando ele percebeu a gravidade daquilo que ele fez, fala que ele tentou reaver aquilo de novo. Só que aqui está um ponto importante: com Deus ninguém brinca. Com Deus ninguém brinca, meus amados irmãos. Então, não pense você que Deus ele é como um pai humano muitas vezes, no sentido assim: olha, eu fiz tal coisa, Deus tira e ele vai dar de novo. Não. Lembra de Moisés? Moisés, ele chegou nas portas da terra prometida, mas não entrou. Por quê? Porque no momento que ele tinha que glorificar a Deus, o que ele fez? Ele foi lá e feriu a rocha. Ele não glorificou a Deus. E ele foi impedido de entrar na terra prometida. Então, observe que Esaú, o que ele tenta fazer agora? Ele vai arrependido. Olha, mas parece que o arrependimento dele, na verdade, não era um arrependimento verdadeiro. Era só um remorso. Ele percebeu o que ele perdeu, ele queria novamente aquilo que ele havia perdido, mas o texto diz que ele não teve. Deus não deu para ele, foi para Jacó, para dizer o seguinte: com Deus ninguém brinca. Com Deus ninguém brinca. Então, meu irmão e minha irmã, alimente a sua vida espiritual. Não troque as bênçãos eternas por coisas temporárias. Por mais importante que essas coisas temporárias sejam, lembra que Deus é a prioridade. Jesus nos ensina isso: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A comida, a bebida, a vestimenta e o próprio cuidado com a vida. Deus vai prover os meios que você precisa para estar diante dele, para sobreviver. Então nós temos que tomar cuidado para não negligenciar a nossa vida de comunhão com Deus, a nossa vida de comunhão com outros irmãos, o nosso aprofundamento do conhecimento de Deus. Temos que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes trocamos a vida espiritual por coisas temporárias. E veja uma coisa: com Deus ninguém brinca. Há coisas que Deus iria nos dar, Ele não dará mais por causa da desobediência. E não adianta chorar e lamentar. Né? Então o autor diz aqui que: pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ele não se arrependeu de verdade, né? Ele não pediu perdão de verdade pelo que ele fez. Ele, na verdade, ele viu o que ele fez de errado, ele desejou novamente aquilo, mas Deus não deu para ele, passou para Jacó, e então ele não foi herdeiro da bênção de Isaac, né? Ser herdeiro da bênção. Então temos que tomar cuidado, irmãos, para nós não negligenciarmos a vida espiritual, e tomar cuidado para não nos deter em coisas temporárias e rápidas,
como esse mundo é, né? As coisas tudo rápido, tem que ser amanhã, tem que ser amanhã, tem que ser amanhã. Não. Nós temos que ter investimento para longo prazo, né? Então nós plantamos aqui para colher lá na frente. Lá na frente. Eu estou terminando aqui. Eu quero fazer uma aplicação, até para a situação que nós estamos vivendo hoje no país. Os irmãos sabem que nós estamos vivendo num tempo de uma grande polarização no nosso país. Há hoje, querendo ou não, uma divisão entre direita e esquerda. E já falei para os irmãos aqui, tenho falado que nós não somos de direita e nós somos de esquerda, porque são ideologias. E ideologias é uma doutrina que quer dizer para você o seguinte: olha, tem um mundo melhor. É isso que as duas visões dão. Olha, tem um mundo melhor e um mundo perfeito. É o mundo, é o nosso mundo. E aí então ele usa da ideologia como regra de fé e prática. Isso é idolatria. Nós cremos na Bíblia. E a partir da Bíblia que nós vamos discernir as coisas como tem que ser. Então a política ela é importante, ela é importante. O crente tem que debater, tem que discutir política. O crente tem que debater, tem que discutir política de maneira saudável, de maneira sábia e de maneira bíblica. Mas a política é uma coisa temporária. Ela vai passar. Os homens vão passar. E nós podemos gastar tanta energia nisso e muitas vezes, irmãos, não desfrutar de coisas espirituais. Você tem que votar, você tem que fazer escolhas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A política, por mais importante que ela seja, não é ela a senhora do seu destino. Não é ela a senhora da sua vida. O senhor do meu destino e da minha vida é Deus. É Deus. E a Deus eu me submeto. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que é Deus quem dá a palavra final. Não são os homens. Não são os seres humanos que dizem para Deus como é que vai ser as coisas. É Deus quem dá a palavra final. Tanto para o bem, tanto para o mal. Então, discuta, entenda a política, participe, mas lembre de uma coisa, é temporária. E não enche o seu estômago de política a ponto de você negligenciar as coisas espirituais. O meu relacionamento com meu irmão é muito mais importante do que a política. Percebe? A minha vida de comunhão com a igreja é muito mais importante do que a política. Então, é importante dizer isso agora, porque nós temos tido no meio cristão muitas vezes embates terríveis por causa disso. Um defendendo um lado, outro defendendo o outro. São dois homens imperfeitos, que têm posições e têm ideologias. Temos que tomar cuidado com isso. Agora, para nós, é importante dizer que nós analisamos de acordo com a Bíblia, nós vemos aquele que está mais perto das Escrituras e votamos daquele que está mais perto das Escrituras, porque são indicativos de Deus. Agora, é importante dizer que isso é temporário, isso passa. Isso passa. Depois, meus irmãos, não tem como chorar o leite derramado. E eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, que muitas coisas nós temos que levar a Deus. Pedir sabedoria a Deus. Dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça diante disso? Qual o discernimento que eu devo ter a respeito de tudo que está acontecendo no país? E como é que eu posso ser usado pelo Senhor como um pacificador? Alguém que promova a paz. E usar desses problemas para minha santificação. E procurar também fortalecer outros irmãos em Cristo para que não caiam em tentação. Para que não pequem. Mas para que a igreja se mantenha unida, firme no Senhor e nos propósitos do Senhor. Então, meus amados irmãos, Deus vos abençoe. Deus vos fortaleça. E tomem cuidado na vida cristã. Não troque a vida cristã de vocês por coisas temporárias. Elas podem ser importantes, mas elas passam. Elas passam. E você pode trocar muitas vezes bênçãos espirituais por questões temporárias, e aí há situações que não tem como reverter mais. A salvação você não vai perder, mas você pode ter certeza que aquilo que Deus gostaria de dar para você aqui, Ele não dará, porque você muitas vezes negligenciou aquilo que Ele fez de melhor para você. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te encoraje e que Deus te use como instrumento para a glória do nome dEle. Deus abençoe a todos. Amém.